to the song they're playing on the radio. While color lights up your face, sway through the crowd into an empty space. If you say run, I run with you. If you say high, oh high. If you should fall into my heart, tumble like a flower. Baby, my heart is full of love and desire for you. So come along and do what you've got to do. Your started is fire, don't hit my soul. Your dirty seeds burning out of control. So come along and satisfy the needing me. 'Cause only your good love can set me free. It's fine. The way I feel, feels so good. How does it feel? Don't know why, can't hide. 'Cause I'm ready anytime. Would you ever set me free? Suppose it was you. She drives me crazy, like I'm one now. She drives me crazy, I can't help myself. Now look at them, Julius. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Daddy working, that's the way you do it. Money for nothing and your tips for free. Now that you're working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys in the door maybe got a blister on your little finger. Maybe got a blister on your thumb. We got the install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got the movies, refrigerators. We got the movies, color TV. It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is thriller night. And no one's gonna save you from the beast about to strike you. Now it's thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. E na primeira parte do programa Magazine da Cristina, da Rádio Ultra FM 88.2, já temos connosco o nosso convidado, o cantor Fernando Pereira. Olá, Fernando! Olá, boa tarde. Muito Como é que está, bem-vindo. Cristina? Como estão todos os nossos ouvintes? Estão bem, com, Todos e todas as nossas ouvintes. estão bem, com certeza, ainda mais bem estão contigo aqui, em Pois é, estúdio. eles se calhar achavam que estavam a ouvir o Michael Jackson e o Mark Knopfler e o David Bowie, mas não estavam. Sou eu a disfarçar a voz, a fingir Sim. que sou aqueles gajos todos. Mas é muito parecido mesmo. Eu já lá vou-te perguntar como Ah, é já vais? que tu Pronto. começaste aqui a imitar as vozes. Já vou perguntar. Mas antes eu gostava de perceber como é que aqui te surgiu a música na tua vida, porque tu fazes parte de família alentejana. Alentejana de onde?
Olha, a minha família é toda de Mértola e de Beja, mais É Mértola. perto de mim, que eu também sou de Évora. A minha é de Évora. Então, Sim. quer dizer, não é bem perto. Eu vou. Évora é Alto Alentejo, não Pois é? claro, exato. E Beja no Baixo Alentejo. Mas sim, é tudo, É tudo perto, Alentejo. É tudo perto. É tudo Alentejo. Então, pá, olha, isto é muito simples. Quando eu nasci, e eu nasci no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, portanto, os meus pais, ainda solteiros, vieram viver para Lisboa, Sim. e aqui casaram, e nasci eu, em Campo de Ourique. Mas nasci no meio de uma família, obviamente, tradicionalmente alentejana. O meu pai, a minha mãe e todos os meus tios, primos, a família toda cantava de uma forma maravilhosa o célebre cante alentejano, não é? Portanto, Sim. digamos que os alentejanos não cantam sozinhos, cantam sempre muitíssimo bem acompanhados de outros alentejanos e acompanhados de uma grande sensibilidade para a música. Porque é muito difícil ver um alentejano desafinar. Aqueles coros são afinadíssimos, tem o ponto, tem o alto, tem o coro. E eu nasci no meio desse caldo, não é? Não foi só a açor da alentejana com o coentro e alho e aquilo coisa. Foi também o caldo musical, percebes, Cristina? Então, Sim. para mim, o ouvir música, o ouvir as vozes afinadas, foi uma coisa que eu adquiri, não é? No meu ADN desde que nasci, praticamente. Depois, o meu pai trabalhava na rádio, na emissora Nacional 2, que hoje é a Antena 2, ok? Olha, Da RDP. O meu pai trabalhava na Antena 2, portanto, dava-nos grandes injeções de música clássica, porque a Antena 2 só passa música clássica. E tu gostas de música clássica? Adoro música, adoro boa música. Eu gosto de música boa, independentemente de ser clássica, pop, jazz ou outra qualquer. Gosto de música boa. Aliás, eu acho que só há dois tipos de música, a boa e a má. E em todos os géneros musicais, tu tens música boa e música má. Não é? A música popular tem gente que faz coisas muito bem feitas e tem gente que é completamente pimba, completamente Pois, horrível. exato. É como E tudo. na música clássica também tens pessoas Sim, que sim. fizeram peças maravilhosas e outros que aquilo não se consegue ouvir, que é uma seca brutal. Portanto, tudo depende Do da artista. criatividade. Pois, não é? cada Eu um. gosto de música boa. Para mim, eu considero boa porque eu acho que felizmente também fui adquirindo ao longo da vida e depois de ouvir tanta coisa e ter uma cultura musical tão, E qual é o tão teu vasta. ídolo? Depois de tanta Desculpa, coisa. eu acho que música boa é. Eu só ouço música boa. Mas independentemente do género. Também, se for uma coisa para dançar e para pular, está ótimo. Sim. Mas perguntaste, desculpa. Estava-te a perguntar, entre tanto estilo musical e tantos artistas, qual é o teu ídolo? Se tu consegues destacar um somente ou não Olha, não ou tens tenho assim, vários? propriamente um ídolo. Nunca tive essa cena do ídolo. Quando era miúdo, Uma referência? Não, quando era miúdo tinha pósteres na parede dos Pink Floyd, sei lá, dos Led Zeppelin, tinha pósteres do David Bowie, por exemplo, foram figuras icónicas da minha geração. Mas não, nunca fui assim, tipo, louco por um artista. Eu gosto de música, eu Gostas gosto de das música, artes, de modo exatamente. geral, estás a ver? E como é que surge aqui a ideia das imitações de vozes? Era já desde pequenino que gostavas assim de imitar as vozes ou aquilo surgiu assim num contexto mais... Mas que, pá, qual mais contexto? num contexto musical, contexto também no musical, sentido de acompanhar o trabalho de artistas. Ora, aí está. Essa é uma questão interessante. Exatamente. Porque eu, desde criança, que tenho um ouvido e uma memória auditiva muito apurados. Estás a ver? Isso é bom. E então eu era criancinha, quando digo criancinha mesmo, com 3, 4 anos de idade, eu imitava as vozes dos desenhos animados na televisão. Na altura era o Pica-Pau, e era aquelas coisas, tu és muito jovem ao pé de mim. Não, eu Mas o lembro. Pica-Pau. sim, adoro, Pica-Pau, sim, da Maria adoro. Taca Shell. Hello. Tu imitas muito bem. Não, mas espera, mas eu desde pequenino que eu ouvia aquelas coisas e fazia. E eu ouvia sons da natureza e imitava os sons da natureza, os passarinhos, os sons. Eu retia sons na memória e depois brincava fazendo essa reprodução sonora das coisas que eu ouvia. Estás a ver? Os locutores, tal, pequenino. E o meu pai gravava. Eu tenho fitas, bobines, na altura usavam-se as bobines de fita, isto ainda é anterior às cassetes, vê bem, eu sou tão antigo que isto sim. ainda é anterior à cassete. A cassete aparece já nos anos 60, 70. Sim. Finais de 60, 70. Isto ainda é antes, é pré-cassete. Eram umas bobines de fita gravado e o meu pai tinha um gravador e existem
gravações minhas a fazer os passarinhos, essas coisas. O que tu queres perguntar eu penso que a tua pergunta tem um fundamento diferente. É quando é que eu descobri que podia, quando é que eu descobri? Então, Sim, sim. eu sempre cantei bem, sempre, portanto, talvez por ter um bom ouvido, uma memória auditiva boa e ter uma voz também com uma grande plástica, eu sempre me conhecia cantar bem. E quando a malta me convidava para ser vocalista de uma banda, pá, na escola, vamos fazer uma banda para tocar covers, vamos tocar rock. Pronto, eu quando começava a cantar uma cena qualquer do Led Zeppelin, por exemplo, ou Deep Purple, ou uma banda qualquer, eu já fazia aquilo no tom do cantor. E os meus colegas todos, tu consegues mesmo dar mesmo o timbre do gajo, bestial e tal. Sim, muito parecido. E fazia. Então, mas eu nunca levei aquilo a sério. Portanto, era para me divertir, não Sim, é? nunca pensaste- Era uma coisa para eu me divertir, para gozar, para curtir. Nunca pensaste que Não chegasse a levei, este ponto? até uma certa altura. Portanto, eu andava a estudar engenharia, ia ser engenheiro mecanotécnico, portanto já tinha um emprego num escritório de um despachante de alfândega, importação, exportação, portanto, Sim, um trabalho muito burocrático. que tem tudo a ver. E dedicava-me à música só por brincadeira. Por não é? hobby, por hobby. Um dia surgiu um convite de um bar que eu frequentava, um bar que já tinha lá música ao vivo, e surgiu o convite do dono proprietário desse bar para eu começar a fazer lá umas noites. E a partir daí foi uma explosão. Isto foi nos anos 80, foi uma explosão. A partir daí, de repente, o bar já não tinha onde pôr as pessoas, já tinha que fazer não sei quantos dias por semana, depois os outros bares também queriam, depois o Hotel Sheraton na altura também tinha lá um espaço muito fixe, não sei o quê, convidaram-me também para fazer shows em Muito inglês bom mesmo. para os clientes deles, que eram normalmente alemães, americanos, ingleses e tal. Portanto, eu comecei a fazer shows em inglês para aquela malta estrangeira. Depois, de repente, aparece a televisão, aparece os jornais, Foi um boom. aparece a rádio, e de repente eu já sou super famoso. E não percebia nada disto, ou seja, eu sabia lá como é que se organizava um Sim. espetáculo. E como é que tu te sentiste Não no é? meio de, pronto, assim, de repente, de... Era muito jovem, não é? E Portanto, repara, de repente tu és precedido pela tua própria o sucesso precedeu-me, ou seja, Claro, eu é já como- era famoso, mas não fiz nada, quer dizer, eu só limitei-me a cantar e a fazer aquilo que eu gostava. Sim. A fama foi uma coisa que me precedeu, entendes, Cristina? Faz parte do trabalho. Quando eu de repente tenho agentes artísticos e presidentes de Câmara e pessoas a ligar, venha cá fazer um espetáculo à minha cidade, venha cá fazer um espetáculo. Eu nem sabia que valores é que havia de pedir, como é que ia tratar do som, não sei o quê. Então tive que aprender tudo muito rápido. E conseguiste lidar bem com a situação. Tive que me transformar num autodidata assim em pouco tempo. Tive que aprender tudo que tinha a ver com produção de eventos. Tive que aprender rapidamente. Comecei a ter aulas de canto com uma professora lírica, mesmo à séria, que Muito mantive durante muitos anos. Até a senhora morrer, há uns anos atrás, eu sempre tive aulas de canto lírico com ela. Canto para desenvolver a voz. Sim, não é? para aperfeiçoar. Tive aulas de dança jazz, tive aulas de escrita criativa para poder escrever os textos, as piadas, enfim, as continuidades do meu próprio espetáculo, porque ele não é só cantar coisas, tem histórias que eu conto pelo meio, que vou ligando as músicas e as coisas. E então tive que trabalhar imenso para ser um artista de topo e poder estar à altura de responder àquilo que o público também exigia de mim. O público queria ver um grande espetáculo. E eu não podia ir para ali improvisar. Ou seja, podia improvisar, mas tinha que ser um improviso estudado, porque eu levava tudo muito bem preparado. Sim. Com muito bons músicos, com muito bons técnicos atrás de mim, sempre autores também a acompanharem-me quando era necessário, autores para escrever programas de televisão, espetáculos maiores, enfim, mais complexos. E então Conseguias controlar tudo. eu tive que muito dominar toda essa cena do mundo do espetáculo muito rapidamente. Ou então era ultrapassado e comido por outras pessoas. Por outras pessoas, não, essencialmente por uma data de incompetentes que existiam e que ainda hoje existem, que são pessoas que se dizem empresários artísticos e que se dizem isto e que se dizem aquilo, mas que são curiosos, são pessoas também que, enfim, há muita gente séria, de facto, mas naquela época, estou a falar dos anos 80, eram muito em cima do joelho, era tudo escrito assim em cima das toalhas do restaurante e toma lá da cá e eu não gostava dessa forma de trabalhar. Sim, tu eras Para muito mim as certinha. pessoas tinham que ser sérias, tinham que cumprir a palavra delas como eu cumpria a minha. O público que está do outro lado, está a ver o artista, não tem a menor noção
do que é que está por trás nos bastidores. As pessoas não sabem, nem querem saber se o músico deu uma nota ao lado, se o empresário falhou com o dinheiro ou falhou com as condições técnicas que nós pedimos, ou se a aparelhagem estava estragada, ou se as luzes não estavam bem. sim. As pessoas só percebem que o homem está às escuras, que o som não se ouve bem, que não sei o quê, e o que é que resulta? Este artista afinal não presta para nada. Não Pois é? é, A culpa não é a tua. está aos olhos A culpa é o- não é a tua, mas quer dizer, se um cantor está em cima do palco, verdade. com uma banda bestial, com aquelas bailarinas, bom. tudo, se as condições técnicas não permitirem que aquilo chegue às pessoas em condições, minimamente, as pessoas nunca vão culpar o A ou B ou C. A culpa é sempre do artista, Sim, porque eles não sim, conhecem sim. mais ninguém. É o que dá a cara, pois. Exatamente. É, Então, sim. eu fui obrigado logo, muito, muito cedo, a criar a minha própria empresa de espetáculos, a reunir a minha própria equipa de produção, a pagar salários altos para ter pessoas competentes a trabalhar comigo. Eu já pagava salários muito elevados a pessoas que tinha comigo a tempo inteiro. Comprei a minha própria aparelhagem de som, de iluminação, comprei um caminhão para transportar aquela brincadeira toda, era um caminhão de 20 toneladas com material. Portanto, naquela época justificava-se, porque eu tinha muito trabalho, muitos espetáculos, e era preciso dar resposta às solicitações em tendas. As pessoas pediam muito e pediam bem feito, e eu tinha que dar bem feito, e isso era o trabalho. Sim, tu, além de cantora. Mais difícil de executar. Tu, além de cantora, és produtor de espetáculos. Claro, portanto, pois, é toda a vida, não é? Toda a vida. exato, Mas querias assim, muito. faço tudo. Eu já fiz espetáculos, até casamentos e batizados de gente com posses, enfim. Sim, sim. porque é verdade. E fizeste muitas digressões. Aliás, tu percorreste quase o mundo inteiro. Estados Unidos da América, Brasil, Os Bélgica, 7 mares e os Espanha, 5 continentes. Rússia, Suíça, Canadá, Alemanha, Angola, tantos outros. Qual é que te Rússia, na Rússia. Na Rússia! Dubai. Qual é que te faltou? Faltou-te algum? Tu- Falta-me olha lá, então, por amor de Falta-te Deus. ainda alguns. Existem no mundo 200 e tal países. Ai, Eu mas devo tu ter foste ido- a maioria, Pois, eu devo quase. ter ido para aí a 20 e tal, ou 30, 20 e tal países. Portanto, não é questão... A Grécia, foste à Grécia. À Grécia nunca fui por acaso. Já certo. estive lá na Grécia, mas a passear, nunca fui cantar. Itália, sim. Qual é que tu gostavas ainda de ir? Que não conheça? Sim, Ou que pode não ser. tenha estado? Sim. Olha, boa questão, por acaso nunca... Que não Olha, eu tenhas gostava de ir estado. à China. Já estive em Ai. Macau. É verdade, já estive em Macau. Mas gostava de conhecer a China. É uma cultura que eu acho interessante, porque é tão diferente da nossa. Exato. É uma forma de estar tão diferente daquela que é o ocidental, não é? Tenho curiosidade. E ao mesmo tempo tenho receio, porque eu quando vou para esses países onde não domino bem São a muito língua, diferentes. onde não domino a cultura, tenho sempre receio de dizer alguma coisa fora do protocolo, ou então de ir para algum sítio que não deva, Sim. ou ter alguma atitude menos correta, porque eles têm Depois tem formas de estar os seus diferentes de nós, costumes não é? e E as temos que tradições. respeitar. Eu Sim. acho que, olha, é o que todos deviam fazer em Portugal, respeitar as nossas regras. Eu, quando vou aos outros países, eu procuro respeitar as regras dos outros. Sim, sempre. claro. Em casa dos outros, porto-me sempre bem. E procuro, não, é o que não acontece com muita gente que vem para Portugal, alguns até para trabalhar e estarem aqui imenso tempo e que não se querem adaptar, não Pois. se querem entrosar, digamos, com a nossa forma de estar e de viver, e isso depois causa problemas graves, sociais, até, enfim, não interessa falar nisso. Mas eu sempre tive este cuidado de quando ia para um país qualquer, tentar perceber Os como costumes e é as que eram os tradições. hábitos, como é que eu devia tratar as pessoas, se era por tu, se era por você, se era estender a mão, se era... Pronto, respeitar, no fundo é Aham. isso. E qual é que te marcou mais, assim, em algum sentido em particular? Que marcou sim, positivamente? sim, em alguma situação? Olha, eu era muito jovem, portanto, teria os meus 24 anos, e tive um convite para ir cantar à Rússia, na altura União Soviética, porque era um país comunista, num festival da juventude, acompanhado pela Rádio e Televisão de Moscou, que era uma orquestra com 80 e tal músicos. Não sei se estás a ver. Então, para um miúdo como eu, ser convidado a representar Portugal num festival, porque ele era um Na festival de Rússia. música internacional, Pois. com 27 países. Estavam lá artistas dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, da Bolívia, da Polónia, pá, todo lado. Era muita África do responsabilidade, Sul, pois. lá. E eu ia representar Portugal, cantar 3 canções. Ia comigo também um jornalista português que ia fazer parte do júri, o António Macedo, que é um grande jornalista, muito famoso,
e com quem já conhecemos todos há muitos anos. Portanto, ele foi, na época, ele foi comigo, a delegação era eu e ele ia fazer parte do júri, como jornalista e como membro do júri, e eu era o artista convidado, portanto, o artista que representava Portugal. E foi uma experiência maravilhosa, porque deu para conhecer um país que eu não fazia minimamente a ideia, a não ser daquilo que me contavam, não fazia a menor ideia como é que funcionava. Portanto, foi o meu primeiro contacto com um país socialista, comunista. Mas correu bem. Correu bem, gostaste muito. Não correu bem, eu gostei, adorei a experiência, fui muito bem tratado, efetivamente. Claro que fiquei com a ideia positiva de algumas coisas e muito negativa de outras. Mas faz parte. Aí já íamos falar de política, não interessa para nada agora. O que foi muito curioso foi a forma profissional com que eles me trataram, a mim e a todos. Aquela orquestra, uma orquestra fabulosa. Sempre que nós dávamos uma entrevista, fosse ao jornal Pravda, fosse a outro jornal qualquer, em televisão, vinham logo com um envelope com dinheiro para nos pagar a entrevista. Muito bem. Nunca em país nenhum me aconteceu isso, portanto, alguém vir logo com um envelope em cash a dizer, tem aqui 300 rublos ou 500 rublos, porque isto é o pagamento pela entrevista que vai ter X colunas. Sim. É uma página toma lá tanto. Se for meia página, é metade do dinheiro. Portanto, pois, os costumes que eles têm. Achei muito curioso. Aliás, até disse ao meu intérprete, arranja lá aí mais entrevistas, que isso dá jeito. Esses tipos pagam. Eu falo pelos cotovelos. Mas nesse foi uma sentido aí era experiência, bom. do ponto de vista cultural e musical, muito interessante. Depois tive várias, e depois quando fui para os Estados Unidos já, e para o Brasil, foi os países onde eu tive mais sucesso, digamos assim, onde conheci mais gente, por exemplo, para teres uma ideia, eu fiz nos casinos dos Estados Unidos, nos casinos americanos, mais de 80 espetáculos, 80 e tal, e só para o casino do Donald Trump, que é hoje presidente americano, na altura ele era apenas um empresário, só para o casino do Donald Trump eu fiz 78 shows. Em 2 anos. Foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. E levei sempre comigo também músicos portugueses. Sempre que eu podia, levava artistas daqui. Eu levei pela primeira vez a cantar fora de Portugal a Dulce Pontes. Levei o Carlos do Carmo, o Rui Veloso, o Paulo de Carvalho, o Pedro Brunhosa, a Luxa, a Maria da Fé. Vários até estilistas como o João Rolo, o Zé Carlos e outros, levei-os a fazer passagens de modelos lá nos casinos. Levei os vinhos portugueses, a cultura portuguesa, tascas a promoverem a comida portuguesa das várias regiões do país. Fiz muita coisa na América que me deu muito gozo fazer, sabes? É porque realmente este teu trabalho é notório, já lá vão 40 anos, 40 anos, passam assim num descar de olhos. Sem dar por nada, não é? Sem dar por nada. Mas tu sempre estiveste aqui a morar amor à tua terra. Isso é fundamental. Sim, eu tenho aqui um single, um tema teu, além dos outros, que passei de início à entrevista ao Let's Dance. Eu ia te perguntar, gostas de dançar também? Eu gosto, tu não gostas de dançar. Gostas de dançar. Eu danço tudo, danço o passo doble, o tango. Danças de salão? O foxtrot. E tenho também aqui outros temas. Eu também gosto de dançar a alentejana, sabes como é que é? É de braço dado a balançar assim de um lado para o outro. Já nem me lembrava que sou alentejana, já nem me lembrava como era, sim. Isso é muito interessante, essa dança da alentejana. Querias-me perguntar? Sim, o Amar a Terra e o A Sério são 2 temas que eu tenho aqui. Gostaria de falar, um que vou terminar a entrevista, que é o A Sério, e o outro que eu gostaria de passar aqui no meio da entrevista. Mas se calhar podemos explicar qual é o contexto desse tema, não? Sim, não, é mesmo para explicar. É mesmo para explicar. O Amar a Terra não é uma música apenas... como outra qualquer, no sentido, por exemplo, o tema A Sério é uma música que o único objetivo é a música. O Amar a Terra é um projeto solidário, é um projeto social, cultural, digamos assim. Eu tenho uma associação que fundei em 2017, que eu fui o carro-chefe, o motor desse projeto, depois levei comigo também vários amigos, artistas plásticos, cantores, empresários, advogados, enfim, pessoas das mais diversas, médicos, pessoas das mais diversas atividades, e criámos essa frente solidária pela paz, pelo planeta e pela humanidade. E o que é que nós fizemos? Criámos esta associação para desenvolver projetos que sensibilizassem as pessoas para a paz, precisamente, para a preservação do planeta, para ajudar, para a proteção da vida em todas as suas formas, o respeito pela vida, pelo planeta, pelos outros, pela inclusão, pela humanidade e pelo humanismo.
E daí aqui há um surgiu- tempo atrás, eu criei este tema, que chama-se Amar a Terra, da Planet Love Song. Convidei, aliás, o tema é meu a letra é minha e do Alexandre Honrado, a música é minha, do Jorge do Carmo e do Nuno Pires, que também fez a produção, e convidei vários cantores para me acompanharem neste projeto. Sim. E todos os lucros, todos os dividendos, inclusive os direitos de autor, de interpretação, são exclusivamente para a Cruz Vermelha Portuguesa. Muito bem. Para obras ligadas ao voluntariado, enfim, às atividades sociais e as mais diversas. Mas para a Cruz Vermelha no seu contexto. Agora, o que é que interessa? Interessa sobretudo a mensagem, que é uma mensagem de paz, de amor, de fraternidade. Eu juntei esses cantores todos. Posso-vos dizer que comigo está a Ana Leins, o Carlos de Ribeiro, que foi um dos músicos que compôs a banda Excesso, o Hugo Batista, que é um cantor fantástico, a soprano lírica polaca Patrícia Gabriel, a Paula Teixeira, a cantora Paula Teixeira, que é uma miúda compositora, também trabalha em língua gestual, o Ruben Portinha, que é um cantor com um timbre maravilhoso, é um rapaz que é invisual, toca e canta maravilhosamente, e eu juntei este grupo e gravámos este tema. O objetivo é alertar as consciências, despertar as consciências para estas questões que são primordiais, que têm a ver com a paz, com o planeta, com a humanidade, e isto, no fundo, é um grito de alerta. Os dividendos são para a Cruz Vermelha, mas isso é a jusante. A montante, o que interessa é a mensagem. Sim, senhor. Então vamos ouvir, senhores e senhores, Amar a Terra de Fernando vai. Pereira e já voltamos E frente à solidária. conversa. Há um lugar para me encontrar. O amor és tu em mim aqui. É cada abraço que temos para dar. Há uma paz em todos nós por semear. O tempo sou eu e tu aqui. E o que fazemos para o mundo se amar? Vamos inundar a terra de mil cores e amores. Vamos amar esta terra que é a hora agora. Canta comigo, dança com a gente, amigo. Canta comigo, dança com a gente. There is a love, a feeling so strong, coming to the world from above, where you and me and all nature belong. Here is a song, the heart in the music so fine, for everyone dancing all alone, the song of joy that is so divine. Come and dance in a love song all together forever, joining the world in a love song, every nation, creation. People are singing, everyone loving free. People are singing, everyone loving. Esta terra é tua, no campo, na rua. Esta casa é nossa para partilhar. Esta terra é tua, no campo, na rua. Esta casa é nossa para partilhar. Esta terra é tua, no campo, na rua. Esta casa é nossa para partilhar. Vamos inundar a terra de mil cores
nature, here and everywhere, and planet is a home, everybody share. We belong to nature, here and everywhere, and planet is a home, everybody share. We belong to nature, planet is a home. Ora, amar a terra, realmente, Fernando Pereira, aqui está uma canção com sentido da De humanidade, propósito, com sentido e com propósito. não é? com muito propósito, hoje em dia, cada vez A mais. terra é a nossa casa, Sim, que temos que partilhar. e temos que We belong to preservar. nature. Preservar. Planet is the home. Nós pertencemos à natureza, não podemos negar a nossa O natureza. planeta é a nossa casa. Embora já haja pessoas que acham que a natureza não tem importância nenhuma, o que interessa é a percepção que eu tenho de mim, mas eu continuo a achar que a natureza prevalece. Sim, E, portanto, tudo nós faz somos parte. a nossa natureza e o planeta é a nossa casa e todos temos o direito de viver aqui, de estar aqui, de partilhar este espaço comum que é o planeta Terra, que é a nossa cidade, a nossa vila, a nossa aldeia, exatamente, a nossa rua. a nossa casa. Não é? Sim. A nossa casa é tudo, todo este espaço que partilhamos. Não é? Deixa-me só dizer que a Dulce Maria, que nos acompanha através das redes sociais, diz boa tarde, o mestre da música. Bem, És o muito mestre obrigado, da Dulce música. Maria. Dulce Maria é Quer dizer, estilista. Tu que, é? já levaste vários estilistas, João Rolo também lá para fora. Ela é estilista e trabalha com muitas pessoas parabéns, conhecidas. Parabéns, Dulce Maria. Veste as misses de Portugal. Tão bom. Veste E os misters de Portugal também. também. Não. Várias É só celebridades. os Miss, não, Um os beijinho, misters Dulce. também têm que Faz ser parte aqui do fixos. meu programa. Foi ela que me vestiu para o Coliseu. Ela é Tão bom. mãozinhas de fada. Tá? Que bom. Mãozinhas de fada. Parabéns, Dulce. Olha, Fernando, tu foste apresentador aqui na Casa Cheia da RTP. Olha o que eu fui buscar em 1990 e que foi um Eu não era sucesso. nascido em 1990. Foi um sucesso. Olha, como é que tu te sentiste no papel de apresentador? Gostavas de fazer mais vezes? Eu apresento muitos eventos e apresentei muitos programas e sempre apresentei programas, tenho centenas, 400, 500 horas de televisão, sei lá Mas quantas tu horas gostas mais de já tenho. cantar, não é? Gosto de cantar, gosto. Vamos aqui esclarecer esse mito. Eu gosto de divertir as pessoas. Olha, Então, que bom. eu vou um bocadinho mais longe. Quando eu era criança, eu fantasiava que podia ser médico. Fantasiava ser médico para ajudar as pessoas, a curar as pessoas. Às vezes fantasiava ser polícia, também para poder proteger as pessoas, ajudar as pessoas. São estereótipos. O ser Sim, o médico, sim, o sim. ser o polícia ou o bombeiro. São estereótipos que os miúdos adotam, não é? Nas suas brincadeiras, na imaginação, enfim, nos seus... Tu ainda foste para a engenharia. Tu ainda... Exatamente, mas a questão é esta. Eu não fui médico, eu não fui bombeiro, eu não fui polícia, mas eu faço uma coisa extraordinária pelas pessoas, que é levar alegria, música e felicidade. Olha, aí É está. o meu trabalho. É verdade. O meu trabalho é subir a um palco ou chegar a um local, seja onde for. Pode ser um palco com 20 mil pessoas, pode ser ali um lar de terceira idade com 40 velhotes sentados num cadeirão. E animar não a é? vida das pessoas. E vou lá com todo o amor, com todo o carinho, levar alegria às pessoas. Uhum. Esse é o meu trabalho. É para isso que me pagam, às vezes não pagam, mas eu faço esse trabalho na mesma por amor, quando é necessário. Claro que a maior parte das vezes têm que me pagar, porque eu andava claro, a esmola, tu não vives podia desse ser, trabalho. também não era justo. Mas pronto, eu quero dizer que o meu primeiro objetivo é divertir as pessoas, levar-lhes música, felicidade, bom gosto, enfim, uma boa energia às pessoas. Levar amor às pessoas, que é o que Levar também boa faz energia muita às falta. pessoas, criar um momento. Não há ninguém que possa dizer, ou poderá haver alguém, mas eu não conheço ninguém que venha a um espetáculo meu e que quando vai embora não esteja melhor do que quando chegou. Portanto, eu acrescento alguma coisa à vida das pessoas. Aqueles que realmente gostam e que estão ali porque Isso. gostam, não é? Porque, evidentemente, se a pessoa não gosta do meu espetáculo, não vai lá fazer nada. Não é? Tem outros artistas que, com certeza, poderá optar e muito bom. Sim. Portanto, não é essa a questão. Não quero ter a unanimidade do gosto, era só o que faltava. Até há pessoas que eu prefiro que não gostem de mim, porque elas são de tal forma que eu Olha, até também- prefiro que nem gostem. Eu acredito que toda a gente gosta de ti, Fernando. Eu acredito que toda a gente gosta de ti, mas há também pessoas se que são não tão gostar. complicadas que eu Mas até também prefiro se que não gostem de mim, gostarem. não venham para não criar má energia, para não Sim, trazer exato. aquelas Tens energias
tens razão. Mas também se não gostarem, também não faz Pronto, mal. também porque se não gostar é porque não está escrito no céu, não está escrito em lado nenhum, também não faz mal É nenhum. verdade. Só faz falta quem está, não é? Sim, sim, quem sim. gosta, quem quer ir de peito aberto, quem quer ir de coração aberto, quem se quer divertir, olha, sem preconceitos, sem dogmas, sem... Só com carinho, com amor percebes? no coração. As pessoas venham para se divertir Exatamente. e o que é que isso respondendo à tua questão em concreto. Eu gosto de cantar, mas eu também gosto de contar piadas, também gosto de dizer poesia, também gosto de fazer imitações. No fundo, eu gosto de tudo isso. Sim. E quando eu apresento um programa de televisão, e já aconteceu apresentar a Casa Cheia para a RTP em 1990, foi topo da audiência na Exatamente, altura. foi um sucesso, como eu estava a dizer. Eu fui o primeiro apresentador da Casa Cheia, depois veio o Carlos Ribeiro, depois veio a Sarnela Andrade e outros apresentadores. Eu fui o primeiro apresentador da Casa Cheia na altura e eu até achava que haveria outras pessoas mais indicadas para fazer aquele programa. Porquê, na altura? Porque era um programa sério, ou digamos, era um concurso em que não havia muito espaço para eu brincar, porque se eu brincasse e enganar, e sem querer distraísse um concorrente, ele podia dizer no fim, olha, eu perdi o jogo porque o senhor me distraiu com uma piada, ou o pois. senhor brincou comigo, e então eu tinha que ter um cuidado extraordinário para não sair muito fora da caixa, para não prejudicar os concorrentes, não é? Nesse sentido. Só que o público começou a escrever cartas para a RTP a dizer que achava inconcebível o Fernando Pereira estar a apresentar um programa na RTP, no Canal 1, em horário nobre, e não cantar pelo menos uma música ou não sei o quê. Então foi a própria RTP que depois veio ter comigo e disse, olha, tu fazes o concurso, normalmente, tenta continuar com o mesmo registro para não prejudicar os concorrentes e tal, mas depois no fim fazes a tua brincadeira. E depois acrescentaram então o momento musical. E aí o programa ainda ganhou mais e teve mais audiência e tudo, então por causa dele, porque já era mais completo, digamos assim. O que é que eu quero dizer? Eu posso apresentar programas de televisão e espetáculos, faço muitas vezes apresentações. Olha, por exemplo, nos meus eventos, ou que não são meus eventos, já muitas vezes sou contratado para eventos, em que a empresa que me contrata quer, olha, eu quero que o Sr. Fernando Pereira apresente o evento, faça uma entrega de prémios aos nossos melhores colaboradores, ou aos nossos clientes, e depois no fim faço o espetáculo. Portanto, eu sou tudo em um, faço aquilo, é um shampoo, condicionador e ainda leva a toalha para limpar a cabeça da pessoa. Então, quer dizer, não tem problema nenhum. Portanto, gosto de fazer tudo isso. Agora, obviamente, que sinto-me mais feliz se estiver a apresentar um programa de televisão ou um evento em que eu consiga tocar todas estas vertentes. Porque se for só para ser uma coisa muito séria ou só para a brincadeira, eu acho que falta aqui. Porque eu tenho um lado mais romântico, eu sou um cantor, portanto, gosto de cantar as coisas da forma que eu interpreto e sinto com o coração. Também gosto de imitar as vozes, porque isso é uma coisa que ninguém faz, portanto, é uma coisa que só eu consigo fazer. Portanto, é uma arte e é uma forma de arte diferente, portanto, que me permite também criar ali momentos muito engraçados. Completar tudo. Claro, Cristina, repara bem. Eu tenho imitar a minha voz, consegues imitar? Imitar a minha voz, claro que imito a minha voz, então não. Mas olha, há uma coisa que não sei se já pensaste sobre isso. Existem artistas que já desapareceram. O David Bowie, o Michael Jackson, o Tony Variações, o Ray Charles, o Tony de Matos. Existem muitos artistas que já desapareceram. Bon Jovi. Já desapareceram, morreram, não é? Sim. E, no entanto, a única hipótese que tu tens de os poder recordar de uma forma quase ao vivo é através do meu espetáculo. É, exato, sim. Não é? Sim, e eu faço muitos Fazes duetos, muito bem. eu às vezes faço duetos com pessoas que já desapareceram. Ou seja, eu canto a música com o meu registro vocal, com o meu timbre, com o meu estilo, e depois faço a voz do outro, que também sou eu. Sim, acaba por ser uma homenagem. Sim, de certa forma, mas quer dizer, é uma artistas. forma de espetáculo diferente. O que eu queria dizer é, isto é um tipo de espetáculo que só eu posso fazer, mais ninguém pode. Sim, porque tu tens esse Felizmente, talento. ou graças a Deus, isto nasceu comigo. Portanto, Consegues fazer como se fosse um dueto, exatamente, um dueto. Seres tu a cantar com os as várias artistas. vozes. Aquele tema do Guiar da Com os World que a malta artistas. conhece. Eu não conheço muita gente no mundo Que faça o que tu fazes, é e agora verdade. pode parecer um bocado de presunção que eu estou a dizer, mas não é. Estou a dizer isto com toda a humildade, sinceramente. É o meu trabalho há 40 e tal anos, portanto, não há dúvida. E já há várias pessoas de outros países e deste país e jornalistas e já disseram a mesma coisa que eu estou a dizer aqui. Portanto, eu não estou a dizer isto para me armar em basófia. Sim, não, mas é verdade. Não tem nada a ver com mania. Eu faço realmente uma coisa que é muito particular, que é aquele trabalho. Existem artistas que fazem outras coisas fantásticas
que eu não consigo fazer. Sim, não, Mas e esta esse é o coisa teu é trabalho. minha, é uma coisa que eu Isso é faço. que tu criaste e que tu criaste. Exatamente. Foi a tua ideia Portanto, também. Não é melhor nem pior que ninguém, é diferente, é outra coisa. Sim, E tu realmente inovaste. no mundo não há muita gente a fazer este tipo de trabalho. de trabalho. Porquê? Porque tu, para fazeres este trabalho, tu Porque tens dá que muito ter... trabalho, muita tu- concentração não é isso, também. querida. Tu tens que ter um aparelho vocal e uma memória auditiva que permita fazer. Sim, sim, sim. É o mesmo, diz assim... Tu tens 1,50 m, consegues ser jogador de basquete? Não, ele consegue, só que não marca golos. Pois, Porque para ser jogador de basquete e meter lá a bola, se não tiver no mínimo 1,90 m ou 1,85 m ou 2 metros, é difícil. A mesma coisa, se tu fores um gajo que pesa 80 quilos e quer ser jockey para correr nas corridas de cavalos, não pode. Um Sim, jockey não tem é que ser um fácil. tipo magrinho, levezinho, para caber em cima do cavalo e o cavalo não se cansar. Portanto, tem que ser uma pessoa que pesa ali 50 quilos, 60 quilos, digo eu, não é? Portanto, verdade. todos nós temos características que se adaptam melhor a umas coisas ou E outras a outras. Por exemplo, eu não sou compositor, eu não sei música. Portanto, eu admiro imenso pessoas, cantores, músicos, que são cantautores, que fazem as suas canções, que escrevem, porque eu não sou compositor, nunca estudei composição musical. Pronto, e então eu admiro esses meus colegas que fazem grandes músicas, grandes trabalhos. Podia dar aqui vários nomes, mas íamos esquecer para aí de uns 20 Muito ou 30, bem. portanto é melhor não. Agora, aquilo Acabas que eu por- faço, que é pegar na voz e trabalhá-la como se fosse um pedaço de plasticina, fazendo as vozes todas que eu quero, as sonoridades todas, É o com a teu minha talento. própria voz, porque eu não tenho vozes de outros, a voz é a minha. Uhum. Portanto, eu para imitar o Pavarotti tenho que cantar como o Pavarotti. Claro. Não há hipótese. Se eu quiser imitar a Tina Turner, eu tenho que cantar como a Tina Turner. sim, não é Portanto, fácil. não é é, um trabalho não tenho aqui que nenhum requer boneco que muda aqui o botão, não é? Não tenho aqui Claro. nenhum MP3. Portanto, isto é uma característica, como é que se diz? Inata, é uma coisa que nasce com a pessoa. Como contigo, se calhar, nascem coisas maravilhosas Sim, e com outros nascem Cada outras um coisas tem maravilhosas. a Todos sua somos únicos e especialidade. todos somos diferentes. É Eu nasci verdade. com esta Mas capacidade. fazes muito bem, Fernanda. E eu Tens imenso talento, tanto é que a Maria Beja diz, Maria Rega diz, boa tarde, bem acompanhada com esse grande senhor. Feliz domingo para vocês, beijinhos. Muito obrigado. Toda a gente admira, Fernanda, Não esse é o não teu sei, toda- talento. Pelo menos essas que estão a Todos escrever nós- aí admiram, é bom. Sim, todos nós temos o nosso talento, Claro, uns de uma coisa e exatamente. outros de outra, O que como tu temos é disseste, que é verdade. potenciar aquilo que temos de bom e tentar corrigir aquilo que é menos bom. Uhum. Todos nós nascemos com virtudes e também com defeitos, vícios e uns outras têm- coisas, não é? Exatamente, todos temos Portanto, qualidades, todos temos todos. os defeitos, é Portanto, normal o de ser papel humano. e o nosso papel enquanto seres humanos, andamos neste planeta, neste mundo terreno, eu acho que a nossa luta não é contra ninguém. Ninguém tem que competir com ninguém. Tu só tens que ser a Cristina cada vez melhor do que a Cristina de ontem e Exatamente. de ontem. Certo. A tua competição tem que ser contigo própria. Eu tenho que competir comigo próprio. Eu quero ser amanhã melhor do que sou hoje. E quero ser depois da manhã melhor do que serei amanhã. A luta que eu travo na vida é para ser cada vez um melhor profissional, um melhor ser humano, um melhor pai, um melhor avô, um melhor amante. Quer dizer, tudo isto. É isso, porque Fernando. não é? Eu acho que sim, sim. Pois. É nós tentarmos fazer melhor o que a gente já sabe fazer bem, de certa forma. Portanto, Exato. íamos sempre E sermos construindo. melhores pessoas. e Porque sermos melhores, se a sim. nossa luta for para tentar ser cada vez melhores pessoas, o mundo, por osmose, acaba por ser ele também melhor. Porque um a um, Sim, cada um tens de nós razão. faz a Se nós, diferença. Certo? se nós Agora, se nós formos nós melhores- nos deixamos levar pelas vaidades, pelas invejas, pelos egoísmos, pelas maldicências, se a gente só pensar no ego, se a gente só pensar no nosso ego, que nós somos a última Coca-Cola do deserto, somos a última bolacha do pacote. Sim, isso Ai, não, ninguém não é vamos- melhor do que não eu. vamos a lado nenhum assim, Ninguém é é mais verdade. importante do que eu. Eu, quando chegar, quero ser o primeiro, quero ter Ai, as que luzes horror. todas para mim, as câmaras todas para mim, os fotógrafos Isso é são todos meus. Vais ser ganancioso, Epá, ganância também, epá, ganância. É isso. É o egocentrismo, isso, não repara, pode ser, é verdade. aquilo que está a dar cabo da humanidade é precisamente a ignorância e o preconceito. E- Estas são as raízes de todos os males. A ignorância e o preconceito. É daí que nascem os medos, as fobias, os extremismos políticos, até à esquerda e à direita, porque temos estes extremismos, estes radicalismos, verdade, os ódios, nascem desta Portanto, eu percebo insegurança, desta o que estás a ignorância querer das dizer, pessoas. percebo o que estás a querer dizer e antes de terminarmos, é realmente essa mensagem que tu
tu estás a partilhar connosco, que é sermos mais humanos. Se nós sentirmos bem connosco, também vamos fazer os outros mais felizes. Absolutamente. Claro E que sim, portanto, claro. tal como o teu tema, que eu termino aqui a entrevista, que é um Exatamente, tema a é sério, muito claro. e que que nós diz, temos a sério, 2 minutos. E o que é dizer a sério com humor e carinho. É o nome do tema. Exatamente. Quando te digo que sou teu amigo, é a sério. É muito bom, Exatamente. sim. Para terminar aqui a nossa entrevista, tem tudo a ver. Ficamos com o tema Fernando Pereira a sério, porque nós devemos ser realmente pessoas a sério, com valores, com Muito sermos bem, humanos Cristina, é isso mesmo. e ajudarmos uns aos outros, sermos Sim, mais não custa humanos. nada. Portanto, é o mais Se importante. nós trabalharmos para a cooperação em vez de para digamos, a disputa, é muito melhor. Conseguimos fazer um mundo melhor. É isso. Fernando, muito obrigada por teres estado obrigado, aqui eu, connosco Cristina. na Rádio Ultra FM. Um Desejo-te- bom domingo e ganha o Sporting. sim, tu és do Sporting, hoje é a sou, final eu da sou- taça, Eu sou sim. sempre do Sporting. Eu gosto do Essa é muito Torriense, eu boa. gosto muito do Torriense, tenho muito respeito pelo Torriense, que é uma grande equipa, mas eu sou do Sporting, vou querer ganhar o Sporting. Vamos ver isso. Acho que sim, acho que vais ter sorte. Vamos lá ver. A bola é redonda. Olha, um beijinho grande. Muito obrigada, pelo Fernando, convite, foi um meu querido. prazer. Obrigado. E tudo obrigado bom. a todos os que nos E escutam. quando tiveres novos projetos, voltas cá. Beijinho Volto, grande. com certeza. Obrigada. E Fernando Pereira, a sério, que fica aqui connosco com esta excelente música a terminar a entrevista do Fernando Pereira. Muito obrigada e obrigado. beijinhos a todos. Beijinhos, bom Obrigada. domingo para todos.